Provérbios capítulo 23, versículo de número 7. Só a primeira parte do versículo. Pois como imaginou a sua alma, assim o é. Vou ler de novo. Pois como imaginou a sua alma, assim o é. Vão comigo agora lá em Romanos capítulo de número 12, um versículo de bastante conhecido, versículo de número 1. Vamos voltar só um pouquinho. Romanos 11 é o finalzinho do versículo do capítulo 11, para você ter entendimento do que eu quero ministrar, que o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite. Versículo de número 33. Eu estou lendo na versão NVI, 11:33. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha a pergunta: quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele para que lhe seja recompensado? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí que inicia o capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, diga bem forte, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Olha só o desafio que nós temos. E eu quero voltar a contar a história que eu vivenciei com o meu filho há uns 10 dias atrás, dentro do carro, eu conversando com ele. E eu percebi que ele encontrava muitas dificuldades de resolver uma situação que era de fácil resolução. A dificuldade que ele tinha a base da dificuldade que ele estava enfrentando e se apoiava, sabe em quê, queridos? Em pensamentos negativos. Pensamentos que ele estava se apoiando talvez para fugir da responsabilidade de encarar como resolver uma determinada situação. Foi quando eu adverti-lo falando: tudo isso se resolve aqui, na sua cabeça, na sua maneira de pensar. Pai, mas tudo isso se resolve na sua maneira de pensar. Deixa eu te dar uma palavra para você. O que você está pensando sobre o que você está enfrentando agora, você está certo. Então deu ruim, pastor. Então você veio para mudar o seu pensamento. Porque, queridos, quando Jesus ele passou, ele veio, ele manifestou em carne, ele passou pela tentação do deserto, capítulo 4 de Mateus. Lá está escrito, após ele ter vencido o diabo no deserto, ele fala uma expressão: e ele saiu a propagar o evangelho do reino de Deus, ou as boas novas do reino de Deus. Está escrito isso, amém ou amém? Está escrito que nós
Está escrito aqui na palavra, nessa Bíblia aqui, nessa Bíblia, talvez na sua não esteja escrito, mas na minha Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada. Por que então que os cristãos ousam pensar para resolver determinada situação na sua vida de uma maneira diferente que Deus pensou? Olha só o desafio. Salmos capítulo 1, primeiro Salmos inicia dizendo: bem-aventurado é o homem, está dizendo que é bem-aventurado é o que não se senta, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei e nela medita de dia e. Irmãos, e lá está escrito o seguinte, o próximo versículo que é aqui: tudo o que ele intentar fazer, irá fazer o quê? Prosperará. Minha vida não dá certo, então falta meditar na palavra de Deus. Em Romanos também diz que Paulo fala que sobre todas as situações, as ruins e as boas, ele diz algo importante: sobre todas as coisas, as boas e as ruins, eu sou mais que. Espera aí, eu estou mostrando para vocês fatos da palavra de Deus. Está escrito isso? Ou não está escrito? Hoje é um culto que nós falamos, o culto da vitória. Então o culto da vitória, você precisa sair daqui pelo menos mexido aqui dentro, ó. Se voltar para sua casa dizendo para você mesmo: eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente daquilo que a palavra de Deus disse para mim fazer. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, Romanos diz: e não vos conformeis com esse presente século. A Bíblia é atual, amém ou não amém? É atual com este presente século. Mas você precisa renovar. Você quer experimentar qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus? Todo cristão quer. A questão é: preciso, para que você possa experimentar algo novo, a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus, você precisa renovar o seu pensamento. O que Deus diz para você em relação às suas finanças? O que Deus diz para você concernente ao seu casamento? O que Deus diz para você concernente à sua vida espiritual? Irmãos, não sei quanto a vocês, mas tem vezes que eu venho no culto, parece que Deus pegou. Hoje não tem mais fax, né? Hoje já é o e-mail, né? Deus mandou um e-mail da minha vida para o pregador, que fala tudo que eu precisava ouvir. E muitas vezes, preste atenção aqui, muitas vezes o pregador ou o ministro fala aquilo que me contrariou, mas era aquilo que eu precisava ouvir. Eu quero olhar com vocês duas histórias para vocês entenderem que, se você pensar de forma diferente do que você tem pensado, ou começar a estudar, eu trouxe 2 livros, queridos, porque o que eu estou falando para vocês, eu tenho meditado 8 passos para conquistar uma vida que você deseja. Isso aqui é um best-seller. Campo da batalha da mente. Aí eu vou estudar sobre empreender, sobre ter sucesso empreendendo. Aí
o autor fala sobre o poder do pensamento positivo. De você acreditar naquilo que você vai propor e empreender. E não vos conformeis com este presente século. Primeira história que eu quero compartilhar com você, para a gente entender como é que era a mente dessa pessoa. Primeira história é o Davi, capítulo 18 de 1 Samuel. Depois você vai ler na sua casa, para a gente ganhar tempo, a gente discutir, discorrer no assunto. Ele foi enviado, presta atenção, ele não estava na guerra, mas ele foi enviado para levar mantimento para os irmãos que estavam na guerra. Chegando lá na guerra, no campo da batalha, ele chegou e ele ouviu a blasfêmia de um gigante. Não tem homem em Israel, cadê o Deus de Israel? Quem anda, presta atenção, quando você anda alinhado com seus pensamentos do céu, presta atenção aqui, ó. Quando você anda alinhado, você que está me ouvindo em casa, quando você anda com seus pensamentos alinhados com a palavra de Deus, com o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Quando você ouve algo que fere aquilo que você crê, que fere aquilo que você acredita, você, peraí, está errado. Isso que Davi fez foi, peraí, tem algo errado, peraí, não é bagunçado não. Não é bagunçado não. Mas tem situações que para muitos pode ser crise, para outros é oportunidade. Quando você alinha os seus pensamentos, presta atenção, na maneira do céu, você deixa de ver a crise e vê a oportunidade. Tanto que Davi, ele chegou para quem estava lá e falou assim: o que se dará ao homem que tirar essa afronta de Israel? Quando você pensa alinhado com o céu, diga bem forte, quando eu penso alinhado com o céu, eu deixo de ver a crise e passo a ver a oportunidade. Amém ou não amém? Davi, ele viu a oportunidade aonde todo mundo estava correndo. Quando ele experimentou qual foi a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus para aquela guerra. Talvez Deus já estava procurando, pastor, alguém no meio daquele batalhão ali, para se levantar no nome dele. Davi só fez enxergar, por quê? Porque o pensamento dele não estava ali, o pensamento estava no céu. Tanto que na hora da batalha, o gigante falou: olha, você veio com paus e pedras para mim? Você está ficando doido, menino? Eu vou te rasgar. Davi falou: hoje o Senhor dos Exércitos vai me entregar na minha mão. O que você está passando hoje, presta atenção, você que está em casa, talvez é uma oportunidade de Deus para você mudar a sua história. Tem muita gente, pastor, lavando na rede, encostando no barco, e a vitória está do lado ali, ó.
Porque assim, Provérbios 23:7, como imaginou, se você imaginar que você vai vencer, querido, não tem outro jeito, você vai vencer. Deus fala em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para vos dar um futuro e uma esperança. Talvez você veja aqui hoje desistindo de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Pega essa palavra desistir, dobra ela, põe no bolso. Porque o dia que você vencer, você vai pegar essa palavra e falar: está vendo? Que você não foi forte o suficiente para me parar. Alinhe a sua, o que Deus diz a respeito do que você está vivendo hoje. O que eu faço com aquilo que Deus... Talvez você não encontrou a resposta, porque talvez você não procurou a resposta aonde você vai encontrar. Aonde? Na palavra de Deus. Como é que Deus, o Deus Jesus, venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Está escrito. Está escrito. Nós não precisamos mais, que às vezes, ficar ouvindo sobre fé. Fé. Tiago 3. Lê lá Tiago, capítulo 2. Me mostra a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras sem fé. Olha, Davi, o que se dará ao homem que vencer e tirar essa ameaça, essa afronta de Israel? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já orei desse jeito para Deus. Porque de vez em quando, queridos, você está inserido em umas guerras, em umas batalhas, que você sabe que não é de Deus, que o negócio está difícil, que não está fácil. Talvez você está inserido numa guerra que não está fácil. Eu já fui inserido em guerra que eu não via saída. E um dia eu indo para um discipulado, meu pastor, e eu falei assim: Deus, é o seguinte, o Senhor me colocou nessa para me tirar. Pronto, acabou, já estou resolvido nisso. Já estou resolvido. O Senhor me colocou, então é o Senhor que vai me tirar. Pronto, acabou. Agora tem um detalhe, Deus. Tem preço para a cabeça desse gigante aí. Eu quero o valor dele. Eu entro na guerra. Mas qual que é o preço da minha promoção? Qual que é o preço do gigante que está afrontando você? Jejum? Vida santa? Oração 6 horas da manhã? Leitura da palavra? Você já desafiou a ler um livro para você aprender mais sobre jejum? Eu não sei, eu estou falando sobre jejum, mas talvez você vai ler sobre finanças, sobre dinheiro. Deus muda minha sorte nas finanças. Deus me dá dinheiro. Talvez você não leu nem a Bíblia que fala sobre referência a dinheiro. Deus talvez está esperando só você se qualificar para colocar um talento maior na sua mão. Qual que é o preço do gigante? Você veio aqui hoje no culto da vitória. Pergunta para Deus: Deus, qual que é o preço que eu vou pagar para ter um casamento excelente? Qual que é o curso que eu vou fazer?
Vai no pastor Rogério ali, ó, se compromete de fazer 7 dias de manhã aqui. Mas aí é difícil demais. Mas se for graça da MCO, é macarrão instantâneo, né? 3 minutos está pronto. Segunda pessoa, quando você alinha, Lucas capítulo 7, lá conta a história do centurião romano. Ele foi procurar por Jesus em favor de um servo dele. Aí ele indo para ter com Jesus, ele nem se achou digno e mandou um mensageiro, falou assim: olha, meu servo está muito ruim, mas fala para ele curar, mandar uma palavra que meu servo vai curar, vai ser curado. E Jesus resolveu ir e foi na casa do centurião. E chegando lá, o centurião romano falou: olha, eu não me achei digno de ir buscar o Senhor, porque eu sou um homem sujeito à ordem. Se eu falo para esse vai, ele vai. Se eu falo para ele vem, ele vem. Se eu falo para aquele outro faz isso, ele faz. Se eu falo para aquele outro não faz isso, ele não faz. Então, se eu falar com uma palavra, o meu servo será curado, ele vai ser curado. Quando você alinha os seus pensamentos no céu, preste atenção a uma coisa que você acaba descobrindo quem que você é em Deus. Quando você alinha os seus pensamentos no céu, você descobre quem que é você em Deus. O maior desafio para a igreja, eu falo igreja, não é o salão, somos nós, é eu e você, é descobrir quem é que nós somos em Deus. O pastor acabou de liberar uma palavra aqui, ó, profética, apostólica. Nós somos filhos de Deus. Mas se você não tiver esse entendimento e não fazer que nem o centurião romano, olha, eu sou filho de Deus, pronto. Eu tenho esse entendimento, eu sou filho de Deus. Se nós não tivermos o entendimento de quem nós somos em Deus, preste atenção aqui, acaba muitas vezes nós nos tornamos filhos do irmão, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. Porque o senhor lá foi embora, agora está desse jeito agora, né? Agora voltou, bagunçou tudo, perdeu tudo. Aí agora cheguei em casa, o senhor mata um cordeiro e eu que fiquei aqui. Muito crente reclamando que Deus tem abençoado outros irmãos, mas não toma posse daquilo que ele é, daquilo que é dele. Você precisa se envolver com a palavra de Deus. Você precisa entender de quem que é você em Deus. Irmãos, eu acredito no Evangelho. Talvez seja um pouco diferente do que alguns acreditam. Mas eu acredito que a partir do momento que Jesus, lá em João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, que ele diz: está consumado, irmãos, ele acabou. Quando eu volto e observo que João capítulo 3 fala que Jesus foi o unigênito, aí vai lá para Romanos capítulo 8, fala que ele foi o primogênito, quer dizer que ele foi o primeiro de muitos, que fala que eu fui inserido em Deus. João capítulo 15 fala que nós somos ramos em uma videira. Levante sua mão e diga bem forte, profeticamente, crendo no que você vai falar: eu sou um ramo na videira. Isso quer dizer que eu recebo a seiva do Altíssimo. Amém ou não amém, irmãos?
Você pode aplaudir bem forte o Senhor? E se você acredita nisso, querido, eu não sei qual que é o Evangelho, mas o Evangelho fala que nós vamos passar por tribulações na nossa vida, que não vai ser fácil. Tem dia que é guerra. Tem dia que eu levanto de madrugada, queridos, e coloco a mão na minha cabeça e falo: Deus, eu alinho os meus pensamentos na tua palavra. Por isso que a armadura de Deus está escrito tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Isaías descreve a armadura de Deus, em Efésios está lá a armadura de Deus, e colocando o capacete da salvação. E muitas vezes, no meio da guerra, às vezes você começa a discernir que o diabo lança dardos inflamados do maligno na sua mente. E se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Deus já determinou para se cumprir na sua vida, querido, você deixa se levar. Que o pastor falou, mas não é bem assim não. Talvez eu estou ministrando a palavra aqui, aí você viu, será? Mas não é desse jeito bem não. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Uma palavra que questiona a palavra de Deus procede de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, por favor aí, 2 Coríntios, para nós encerrarmos, nós vamos orar. 2 Coríntios capítulo 10, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3. Anota isso aí, querido, anota a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Salmos 1. Assim está escrito: pois, embora andando na carne, não militamos, não lutamos, não pelejamos segundo a carne. Versículo 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha o versículo 5, queridos. E derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, tem palavra que vem para você que vai confrontar primeiro o seu sistema de crença, aquilo que você acredita. E deixa eu falar uma coisa para você, um mistério aqui, simples de você acreditar. O diabo não vai querer que você conheça a palavra de Deus. Embora andando na carne, nós não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Quer vitória? Deixa eu falar que você já está disponível. Tem hora que você vai ter que falar: cão, solta, é meu. Há uns 20 dias atrás, aqui no culto de domingo, Deus me deu uma palavra de restituição. Devolve, é meu. Você vai devolver, Satanás. Mas por que as pessoas são roubadas? Muitas vezes o cristão é roubado porque ele permite ser roubado. Está repreendido, pastor. Querido, Isaías 32. Um povo roubado e saqueado, ninguém que diz restitui.
Tem hora que é você que tem que se posicionar, sabendo que você é em Deus, sabendo da sua posição em Deus, sabendo daquilo que você é em Deus, sabendo daquilo que Cristo fez por você na cruz, que o está consumado já foi dito na cruz do Calvário. Não tem mais nada a ser pago para que você tenha uma vida de vitória. O que nós precisamos é nos posicionar para que essa vitória seja alcançada por mim e por você. Preste atenção, nós precisamos, com essas posturas, com essas posições, dar um passo de fé, pegar o sobrenatural de Deus e puxar para cá. Cão, você não vai vencer o meu casamento. Cão, você não vai soltar, você vai soltar aquilo que é meu na minha empresa. Mas eu preciso alinhar os meus pensamentos com a palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ele será bem-aventurado, tudo que ele intentar prosperará. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que no tempo certo dará o seu fruto. A bênção vai, deixa eu falar, se não chegou agora, espera, vai chegar. Deus, ele não tarda, ele capricha, querido. Deus, o tempo Kairos de Deus é diferente do tempo que nós estamos vivendo, o tempo Cronos. Eu vim conversando com a minha esposa dentro do carro. Eu hoje encerrando, fechando a porta da minha empresa, queridos. Há um ano atrás, eu fico sorrindo para aquilo que Deus está fazendo. Salmo 126, estou sorrindo. Eu estava chorando, mas hoje eu estou voltando com os feixes, alegre, feliz, porque Deus tem me surpreendido. Alinha seus pensamentos na palavra de Deus. Alinha o que você está pensando. Esquece esses pensamentos de derrota, de fracasso. Toma posse da vitória de Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Ponto final. Ponto. Não é porque está difícil. Ponto. Acabou. Eu sou vitorioso. Eu sou filho de Deus. Eu recebi a seiva do autor e consumador. Essa semana orando de madrugada, Hebreus capítulo 12, e deixando todo o embaraço e o pecado que tão perto vos rodeia. Há uma grande nuvem de testemunho avançando para o alvo, olhando para Cristo, o autor e o consumador da vossa fé. Deixa esse embaraço, querido. Deixa essa situação que está te atrapalhando, que está te segurando. Deixa para trás. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas e tudo se fez. Permita Deus fazer algo novo na sua vida. Volta para casa hoje, decidido pegar as tranqueiras dos pensamentos ruins, negativos, das coisas lá porque foi, agora eu não te perdoo. Perdoa primeiro, querido. É porque você fez, vai você primeiro. Não, se você der o passe, igual aqueles meninos, pisa aqui para você ver. Tem muito cristão que quer a vitória e que fica medindo força. Você vai primeiro. Quando eu era pequeno, pequeno até hoje eu sou, né? Mas aí tinha os servos do cão.
Aí colocava a mão assim, ó. Quem que os pique é homem? Só para ver o pau comer. É o diabo até hoje, que cresceu, mas continua a mesma coisa, colocando a mão na frente. Quem fazer isso é mais. Pô, peraí, gente. Quer vitória ou não? Alinha a sua palavra. Ser o primeiro a se dobrar. Alinha a sua mente. Muda a sua maneira de pensar. Se não, queridos, o deserto é grande. E aí muitos não querem sair do deserto. Aí pode vir culto da vitória, pode vir na campanha, pode vir na intercessão, pode vir. Se você não mudar, querido. E o pior, sabe o quê? Ainda existem irmãos de Davi até hoje. Porque o irmão mais velho, mais bonito, mais pomposo, mais guerreiro, o mais top das galáxias, quando viu Davi lá com o cajado, o que você vai fazer aqui, rapaz? O que você vai fazer aqui? Com quem se deixam aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Irmãos, até hoje, dentro da igreja, vai ter pessoas, pastor Rogério, que vai questionar a sua mudança. Ah, você? Coitado. Sabe de nada, inocente. Faz que nem Davi, querido. Por que eu falo? Você eu já conheço, dá licença. Davi saiu e ficou posto no rei. Se coloca de pé, eu quero fazer uma oração junto com você.